Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem, vamos preparando a escritura muito conhecida, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, dá-nos um bom tempo, mais uma vez, dentro desta Escritura e outras que serão faladas. Conceda-nos cada dia esta fé na palavra manifestada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Deus unge sua palavra do dia. Bem, eu li a mensagem, esse versículo que fala da mensagem anterior, isto é, a mensagem que Deus mandou através do sétimo anjo. Se não fosse esta mensagem, não teríamos mensagem. É bom sempre reconhecer que precisamos desta mensagem. Como é bom reconhecer que nós precisamos das mensagens anteriores aos selos, porque o pensamento das pessoas sempre são errado. Bom, eu não preciso mais das mensagens antes dos selos. As mensagens antes do selo é a base para os selos. A mensagem dos selos é a base para a revelação na qual a noiva teria uma mensagem. Então, um depende da outra. Uma mensagem depende da outra. Como o próprio Montbrand diz que um mensageiro fala do outro. Não é que fala mal, fala do outro. Ele fala o que o outro fez. E pode falar o que o outro vai fazer. Como hoje, ninguém melhor que nós, por crermos na mensagem do irmão Brana, sabe qual a mensagem que segue depois que terminar a era da noiva. Porque terminou a era pentecostal. Aí veio a mensagem do profeta, a revelação dos selos, o início da era da noiva. Agora está terminando a era da noiva. Logo vai começar a era dos judeus, de Moisés e Elias, para a salvação dos 144 mil judeus. Então, é só saber que uma mensagem segue a outra. E num culto se precisa de tudo. Num culto, não se faz um culto sem um hino. Você tem que cantar, porque o hino faz parte do culto. E uma coisa que a gente não valoriza, mas o irmão Brana valorizou, então eu passo a valorizar porque o irmão Brana valorizou e é a forma correta. O momento de adoração, que é o momento da oferta. Não se faz um culto sem aquela adoração. Aquela oferta que você dá, aquela coleta que é levantada, é um privilégio que você tem de adorar a Deus com a sua parte financeira, que é a sua coleta, o que você faz. Isso é o irmão Brana que mostra. Então, uma coisa precisa da outra. Eu preciso das mensagens anteriores aos selos para saber que os selos estão chegando.
eu preciso dos selos para saber que tem uma mensagem depois dos selos que o irmão Branda não podia falar. Nós precisamos dos hinos para encorajar. O irmão Branda mostra isso, que eles sempre cantavam um hino antes de entrar na batalha. O hino encoraja. Então, tem hino, como o irmão Branda também citou, que não dá força nem para morrer. Certo? Estava cantando muito lento, o irmão levantou e disse: quem é que está morrendo, eu ou vocês? Então, cantem mais rápido. É isso que ele... Isso não quer dizer canta samba, canta twist, rock, não. Cante mais rápido. Porque aí pega aquela maneira de adoração de que nós só devemos cantar aqueles hinos fúnebres. Não, você tem um momento de cantar o seu hino alegre. Você está em batalha. Você canta um hino que te encoraja. Qual hino que encoraja nós hoje? É o novo cântico. E cantavam um novo cântico. O que nos encoraja hoje não são os hinos que eu cantava na cruzada. Não são os hinos que o irmão Leonardo cantava na Assembleia de Deus. Não são os hinos que vocês cantavam na católica. Certo? Não, vocês vão cantar nem os hinos que cantávamos na primeira e segunda etapa, sem ter entendimento aberto. Hoje você tem entendimento aberto. Agora, não adianta nós pegarmos só hinos novos agora, quando as pessoas não sabem. Então, se canta os hinos que estamos cantando. Eu quero colocar tudo no lugar para você ver. Se canta sabendo que tem um novo cântico. Entende? Sabendo que tem um novo cântico. Canta esse cântico antigo, sabendo, olha, eu estou cantando porque eu não tenho outro. Porque agora o que emociona verdadeiramente o crente é um novo cântico. Tem que sair um novo cântico da nossa boca. E aí, o novo cântico vai falar de selos revelados, o novo cântico vai falar de profeta, o novo cântico vai falar da noiva, o novo cântico vai falar do Monte Pôr do Sol, certo? E daqui a pouco o novo cântico fala dos 3 montes de Franca. É um novo cântico. Já cantaram algum hino aí? Das 3 colinas, a cidade das 3 colinas? Franca. É um novo cântico. Se alguém faz aí um hino, é um novo cântico. Agora, cante. Não temos que ser diferente do irmão Brana. O irmão Brana gostava de cântico. Você não pode gostar mais da palavra do que de cântico. Você tem que gostar de tudo. Tudo faz um culto. Entendeu? E tem hora que você vai escutar eu falar, irmãos, o que manda é a palavra. Mas a palavra vem depois do cântico na igreja. Você entendeu? Na igreja se canta, aí o ambiente fica preparado, aí o pregador entra pegando fogo, certo? Porque teve bons cânticos, é aquilo ali, as pessoas têm que sentir bem. Então não me diga que não vai ouvir hino, que o hino não é especial, o hino é especial. Se prepara para a guerra, você não está preparado para entrar em cena, em batalha, se você não canta, não ouve um cântico bom. São opiniões nossas, irmãos. Opinião, eu gosto mais da mensagem do que dos hinos. Opiniões nossas, isso. Deus não conta nossas opiniões. Que se Deus fosse contar nossas opiniões, você vem na quinta, no sábado não dá, vem no domingo, e assim por diante, não é? Deus não conta nossas opiniões. Entende? Ele quer saber se você crê na sua palavra e pode ajuntar tudo e adorá-lo. Eu posso adorá-lo com um hino. Agora, ninguém está cantando a noite inteira aqui. Nós temos 30 minutos para cantar, certo? Depois nós temos mais quase uma hora para pregar. E você precisa daqueles 30 minutos de hino para você adorar a Deus, para você esquecer um pouquinho dos seus problemas,
coloca a sua mente dentro dos hinos que você está cantando, fica em espírito, sentindo coisa boa, sentindo a presença de Deus. Amém? Estão me entendendo? Então, eu tinha que falar disso, né? E tenho que falar. Olha, eu precisava de uma igreja de Corinto para dar um exemplo para todos nós não fazermos como ela fez. Você entende? Nós precisávamos deste movimento antes do irmão Brana, que é o movimento pentecostal, que não tem nada de pentecostal do princípio nele, porque para ter, tinha que ter batismo em nome de Jesus Cristo. O que os pentecostais tinham? Trindade, batismo de Roma. Então, não tem nada dos pentecostal verdadeiro nele. O que o pentecostal verdadeiro tinha? Falava numa língua que o povo conhecia. Era outras línguas, mas não era língua enrolada só. Como eles dizem, que você falando em línguas estranhas é a evidência do Espírito Santo. É começar em Atos 2. Eu chamaria a atenção do pentecostal para dar uma olhadinha lá em Atos 2. Eles cantavam, eles adoravam a Deus, eles oravam. Isso, nós vemos tudo isso nas Escrituras. Eles batizavam certo em nome de Jesus Cristo, que os assim chamados pentecostais não têm. Então o movimento pentecostal não tem quase nada do que é Pentecostes. Mas eles têm dons, o que eu estou quase começando de trás para frente, no que eu estou aqui marcado para falar. Mas, olhando o prisma pentecostal, a forma deles crer, lá eles falavam, Pedro, os demais, falavam numa língua, eles diziam, nós ouvimos falar na nossa própria língua materna. E ali tinha vários idiomas, ali ouvindo no dia de Pentecostes. Agora os pentecostais dizem, nós falamos uma língua estranha que ninguém conhece. Não existe isso, filho. Não existe isso na Bíblia de dizer que é evidência. Tem língua estranha? Tem. Mas existe também o intérprete. Se não tiver o intérprete, São Paulo diz que é para calar. Mas você sabe que pentecostais assim chamados é um tipo de bebê. No tempo do irmão Brana era bebê. Hoje os bebês são da mensagem. Mas no tempo do irmão Brana eram bebês pentecostais, que não podiam ouvir a mensagem do irmão Brana. Hoje os bebês pentecostais estão dentro da mensagem, que não pode ouvir a mensagem da esposa. São bebês. Eles não entendem. Então, o que aconteceu na igreja de Corinto foi para poder nós vermos em todas as igrejas. Então, quando você vê a fraqueza, quando você vê irmãos agindo como criança, e você tem que dar leite para eles, se você der manjar, eles engasgam. Tem que dar leitinho para eles. Não pode corrigir. Tem irmãos que não podem. Outros já quer só doutrina. Também não pode. Não pode também, só doutrina. Você tem que ter toda a Bíblia. Nós estamos num tempo de toda a manifestação da Bíblia. E estou fazendo claro isso para você, porque nós temos a mensagem do dia. E a mensagem do dia, ela traz toda a manifestação da Bíblia. Traz cura, perdão, salvação, vida eterna. Tudo está aqui. Esta mensagem, ela tem de tudo. Só que ela tem a palavra ungida do dia. Você tem que tomar a palavra que foi ungida em todos os dias anteriores e trazer todos aqueles dias anteriores com a sua unção, porque a palavra você não pode desprezar, é a Bíblia Sagrada, você precisa de crer nela, mas trazê-la para o dia presente. Deus tem uma palavra ungida hoje. Ele teve palavras ungidas nas eras anteriores, mas ele tem uma palavra ungida. Por isso eu tomei esse pensamento, Deus unge sua palavra do dia. Irmão Brana não fala, claro como eu estou falando, mas é a mesma coisa. Deixa eu ler para você ver que é a mesma coisa. Nisso estou passando estas palavrinhas, porque na igreja
existem as pessoas mais fracas, tem umas mais fortes, tem umas que crê que pode comer de tudo, tem uns que crê que só pode comer legumes. Na igreja de Roma existia isso, Paulo falou sobre isso. Uns crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Isso quer dizer que Paulo estava dizendo, não estamos naquele tempo que a Babilônia, onde estava Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e que eles não podiam contaminar com as iguarias do rei, e eles tinham que comer só legumes. Não estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo tão claro pelas Escrituras, que é Gênesis 18, trazendo para Apocalipse 10. Gênesis 18, onde apareceu Elohim na casa de Abraão, e Abraão matou um novilho cevado. Certo? Esta é a carne. Não, tem que se comer legumes. Come legumes também, come. Mas não é aquela coisa doutrinária mais como era lá no passado. Na Babilônia, os irmãos tinham que comer legumes. Mas, nos dias que Elohim esteve com Abraão, foi carne, e carne de novilho. Nós temos que aprender estas coisas. E nos dias de Pedro, apareceu vários tipos de carne para ele, de aves, e dizendo a voz para ele, mata e come, levanta, mata e come. Agora, Pedro era um judeu. Pedro olhou naquelas aves e disse, essas aves não é de comer. A lei diz que não pode comer essas aves. Aí Pedro levanta e Deus queria dar uma mensagem ilustrativa para Pedro. Então, a voz dizia, levanta, mata e come. Ele disse, não, Senhor, nunca entrou coisa comum e imunda na minha boca. Aí Deus diz, não chames de imundo aquilo que eu já santifiquei. Então, todas as alimentações, as carnes, tudo foi santificado. Aquilo que na lei não podia comer, excetuando o sangue, que você sabe, a carne sufocada. Não se pode matar um frango torcendo o pescoço dele. Lá atrás você fazia isso, mas quando você aprendeu não se faz mais. Quase nem se mata frango hoje, né? Mas tem que cortar-lhe o pescoço mesmo, para que possa escorrer o sangue. De primeiro você guardava o sangue e jogava no meio do frango, né? Você lembra disso? Jogava no meio do frango e comia. Chouriço. Chouriço. Mas tem muitas formas de entender. Isso é conforme a região. Então, você chega ao ponto de hoje não faz mais nada disso. Não cozinha o sangue, não come sangue, não come um frango matado com o pescoço torcido. Certo? Não, agora tem que sangrar. A vida tem que sair. Isso daí é o que a Bíblia no Novo Testamento vem proibindo. São escrituras do Antigo Testamento que passou para o Novo Testamento, mostrando que aquilo não pode ser feito. O sábado no Velho Testamento já passou para o Novo Testamento como se fosse um descanso. Lá era o descanso de um dia. Aqui Jesus mostrou que é um descanso da alma. Você tem que ter o seu sábado na alma. Já não é como era no Velho Testamento. Isso você vê em todo o Novo Testamento depois. Procura os discípulos e vê se eles estavam guardando algum sábado na igreja primitiva. Eles reuniam no primeiro dia da semana, a Bíblia diz. Já no Velho Testamento eles reuniam no 7º dia. Eles reuniam no sábado. Mas agora, no Novo Testamento, eles reuniam no primeiro dia da semana, porque agora eles estavam apontando para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essas coisinhas é bom a gente aprender. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Escuta que vocês estão ouvindo o culto pela internet, vocês estão ouvindo aí, ao longe, eu marquei aqui, ó, deixem de reclamar.
Deus matou os judeus porque eles murmuravam. Não tem pão, não tem carne, não tem água. E aqui você acaba morrendo espiritualmente de reclamar. Tem hino demais, ou falta hino, a mensagem está longa. Deixe de reclamar. Se vocês creem na mensagem do dia, quando você reclama, você não está reclamando do irmão, do obreiro da sua cidade. Você está dizendo que o pastor não está fazendo direito. Você não está percebendo isso? Você entra em choque direto com o seu pastor sem saber. Então, por favor, deixem de reclamar, fiquem mais quietos. Escute a palavra e aquieta-te. Como diz a Bíblia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A pessoa precisa disso. Cada crente está precisando de umas coisas dessas, não é? Então, não me diga que cântico não tem importância. Tem. Certo? E até bons cânticos. Precisamos de bons cânticos. Quando não tem, até é ruim. Quando não tem um dirigente cântico, fica ruim. Não está certo o culto, precisa de um dirigente cântico. Nós temos aí 2, 3 dirigentes cânticos. O que é isso? O dia que um não pode vir, tem que avisar o outro. Eu não vou poder tal dia. O irmão vai, porque não pode ficar, os diáconos, não pode ficar sem diácono na igreja. Porque nós temos poucos diáconos, mas se você não pode vir tal dia, avise, porque alguém tem que vir no seu lugar. Eu ainda estou deixando a válvula aberta aí, uma válvula de escape, que você não precisa vir em todo culto. Você vê se você quiser. Mas na falta da sua pessoa aqui, pelo menos tem que avisar para o outro vir. Tudo isso precisa. Precisa de diácono na igreja, precisa de dirigente cântico, precisa de pregador, precisa de internet. As pessoas reclamam, você tem que saber, gasta o seu dinheiro agora, pondo a internet para o bem, porque depois que põe a internet, é tanto mal que acompanha que eu vou te falar. Certo? Até pôr a internet, só pensa assim, é para culto, vou adorar o Senhor, e vai. E depois que põe, começa a vir tanta coisa, filho. Tanta coisa perseguindo aquilo que você queria fazer correto e não dá conta de fazer correto, então larga de reclamar, certo? Deixe cada um de reclamar e faça o que é correto, é o melhor que nós fazemos. Amém. Bom, deixa eu prosseguir aqui com esse pensamento. Deus unge sua palavra do dia. Não pensa você que hoje Deus está ungindo a palavra de Moisés. A palavra de Moisés foi a lei. Ele não está ungindo hoje. Você pode lembrar da lei de Moisés, mas você não pode pensar que Deus está ungindo a lei de Moisés hoje, porque depois da lei de Moisés, o próprio Deus veio e trouxe a graça para nós. Aí vem a graça, 2 milênios, a lei de Moisés, 2 milênios, a graça, 2 milênios. Cada 2 milênios Deus faz uma coisa, certo? Cada 2 milênios, os primeiros 2 milênios, Deus matou o povo afogado. O segundo 2 milênios, o sangue de Cristo veio para poder santificar a terra, no qual os corpos de sua esposa estavam na terra, e ali o sangue verteu, caiu na terra, para santificar a terra, a parte que te cabe. Se você puder entender isso, é a parte que te cabe. O sangue de Jesus Cristo santificou naquele dia. E quando bateu na terra, já santificou a terra, porque a terra passa pelos mesmos processos que nós passamos. A terra é batizada com o dilúvio, santificada com a morte de Jesus Cristo e queimada no Armagedon. Certo? Ela é queimada. E ela ainda passa por fogo 2 vezes, porque vem a batalha do Armagedon e depois tem um fogo que cai do céu da batalha de Gog e Magog. Isso será lá no final, mas
A noiva sai aqui antes da batalha do Armagedon, antes da grande tribulação. Depois que a noiva sair, começa o ministério de Moisés e Elias. Quando termina o ministério de Moisés e Elias, eles morrem. A besta vai matá-los. E logo em seguida vai entrar a batalha do Armagedon. E aí o que vai acontecer? Estaremos de volta. Eles não sabem se vai, se fica. Nós vamos sair no rapto e vamos voltar para cumprir Apocalipse 19. Desceremos com um novo nome. Por quê? Assim como Cristo morreu e subiu com um novo nome, nós também vamos subir com um novo nome. Cristo subiu com um novo nome, desceu em Apocalipse 10:1, já com um novo nome. As pessoas que não perceberam, mas desceu com um novo nome e já desceu no 7º anjo. Se você sabe o nome do 7º anjo, é o novo nome de Deus, certo? O nome do 7º anjo foi onde o anjo forte desceu. O Jesus que morreu subiu com um novo nome, desceu em Brana, em Apocalipse 10, de 1 a 7. E ali ele desceu com um novo nome. Esta noiva que sobe com um novo nome, ela desce em Apocalipse 19 com um novo nome. Não só sobe, ela desce também com um novo nome em Apocalipse 19 para poder reinar o milênio. Amém. Agora, o propósito, você sabia que a palavra de Deus nunca veio a um teólogo? 82, quem dizeis ser este? A palavra de Deus nunca veio a um teólogo. As pessoas acham bom, olha, eu formei, eu estudei tantos anos, eu sou o reverendo. Muito bem, é respeitado tudo isso. Mas a palavra de Deus não veio a teólogos. Encontre nas Escrituras onde ela alguma vez veio. A palavra não vem a teólogos de modo algum. Mas vejam vocês, talvez você pense assim, mas veio no dia de Paulo. Paulo era um teólogo. A palavra veio, quando veio, derrubou ele do cavalo, fez ele ficar cego, esquecer tudo que ele aprendeu com Gamaliel, o seu mestre, para que ele pudesse aprender direto com Cristo. Ele mesmo faz referência em suas cartas sobre isso daí. Então a palavra não vem a teólogos de modo algum, mas vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, o irmão Branco falando para os seus dias, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus. Se a palavra fosse manifestada hoje, eu vou dizer, nos dias da noiva, se a palavra fosse manifestada hoje, ela seria manifestada do gosto da palavra de Deus. Não é o gosto do teólogo, não é do gosto dos homens, não, é do gosto da palavra de Deus. Tem escrituras na fileira. Você sabe, você quer ser atendido, mas tem gente na sua frente. Tem escrituras esperando. Quando Brana saiu, Apocalipse 10, de 1 a 7 saiu, nós nem sabíamos que Apocalipse 10, 8 a 11 estava esperando ali debaixo. Ele sai e eu entro. Mas não pode entrar enquanto o outro está, por quê? Não é escritura do dia. Apocalipse 10, 8 a 11 não são escrituras dos dias de Brana. São escrituras após o ministério do 7º anjo. Não poderia vir a escritura de Apocalipse 10, 8 a 11, de João, da noiva, não poderia vir sem que primeiro viesse a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7, onde é fundamento. No 7º selo, o irmão Brana ainda diz, o que eu estou pregando pode servir como fundamento quando esta pessoa chegar. Agora, na verdade, ele era simples para pregar dessa forma, mas esta era a verdade. A mensagem dele era um alicerce.
Onde a noiva está construindo? Onde João está construindo? Me diga que estamos construindo sobre experiência nossa, que nós sabemos alguma coisa. Não sabemos nada. Não estamos construindo sobre uma base de um pensamento, de um sentimento nosso. Estamos construindo sobre uma base que o sétimo anjo deixou. Ele disse que o que ele estava pregando ia servir como fundamento, e serviu como fundamento. E agora, o que João está fazendo, o que a noiva está fazendo, está construindo em cima do fundamento. Você não pode construir fora do fundamento, tem que ser em cima do fundamento. Amém? Glória a Deus. Escute mais um pouquinho. Não do gosto da ideia de alguém, é sempre do gosto da palavra. Deus tomaria a sua palavra que ele prometeu para este dia e a ungiria, e ela aconteceria. Então vamos dizer, Deus pegou a palavra da promessa para os dias de William Branham e a ungiu. O povo não sabia que Apocalipse 10, de 1 a 7, era a unção daquele dia. Eu até marquei aqui para mim não esquecer, mas ainda vou deixar a escritura para trás. Malaquias 4, 5 e 6, eles não sabiam que era a escritura daquele dia. Zacarias 14, 7, São Lucas 17, 26 a 30, Mateus 17, 11, Atos 3, 20 e 21, São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 18, 4. Também era dos dias do irmão Branham. Sai dela, povo meu. Era o grito da mensagem de William Branham. Sai dela, povo meu. Sai da Santíssima Trindade. Sai da dualidade. Venha para a palavra. Isso foi para os dias de William Branham. Mas deixa eu ler um pedacinho aqui a mais. Você vê que é uma palavra, Deus unge sua palavra para aquele dia. Ele só unge a palavra do dia. Enquanto não for dia daquela palavra, ela não tem unção para trabalhar. Ela não tem permissão de Deus para agir. A própria Bíblia é assim. Quando chega o dia, nós temos promessa desde o Gênesis que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Apareceu quantos homens, mas nenhum era a verdadeira semente. Até que veio Jesus. Isso levou 4 milênios. O que aconteceu? Deus ungiu aquela palavra de Gênesis 3,15, que veio cumprir 4.000 anos depois. E assim cada palavra tem a sua unção, mas é para o seu dia. Você não adianta querer tomar a palavra daquele dia e colocá-la para outro dia. Ela não vai dar certo. Como diz o irmão Branham, você não pode deslocar as escrituras. O tempo daquela escritura é o tempo que Deus unge aquela escritura. E se você entendesse que aquela escritura é uma pessoa, toma a escritura para você ver. Esta escritura é uma pessoa. Apocalipse 10, de 1 a 7, é uma pessoa. Não são duas pessoas. Agora, tem tantas coisas no ministério dele, mas é uma pessoa. Deus unge sua palavra do dia. A sua palavra do dia, a sua palavra está materializada naquele dia. No homem que Deus está ungindo, não tinha mais do que um homem ungido no tempo do irmão Branham por Deus, da forma correta. Todos os demais tinham sua unção, mas não era a unção que tinha o sétimo anjo. O sétimo anjo era a unção da Bíblia. Os outros eram a unção que eles tinham de suas teologias, de seus conhecimentos. Mas Deus tinha uma palavra ungida naquele dia, e aquela palavra que Deus ungiu, ela tinha que manifestar. Foi por isso que manifestou o ministério de William Branham. E você vai ver que nem na primeira e segunda etapa era o ministério dele. Ele foi claro em nos ensinar que não era o ministério dele.
Os ungidos dos últimos dias, 261, 262, ele fala sobre isso. Não era o ministério dele. Quando é que ia ser o ministério dele? Era a abertura da palavra, eram os 7 selos. Aí esta escritura foi ungida, era a escritura do dia. Mas o povo gostou mais dos milagres que o irmão Branham realizou, que aquilo era maravilhoso. Mas São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, não é apenas cura divina, não é apenas ressurreição, não é apenas pregação, como Jesus teve pregações, teve ensinamentos, teve cura divina, teve ressurreição. William Branham teve tudo isso, mas ele teve a palavra falada. Isto, fará as obras maiores, maior do que Jesus fez. Isso foi a promessa do próprio Jesus, do seu dia. Deus unge sua palavra do dia. Então aqui deixa eu voltar. Deus tomaria sua palavra que ele prometeu para este dia e a ungiria e ela aconteceria. Agora, quando Deus unge uma palavra, Deus unge um homem. Ele unge a sua palavra. Você quer ver? Tudo isso aqui é um homem. Vou repetir. Malaquias 4, 5 e 6. Zacarias 14, 7. São João 14, 12. Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 18, verso 4. Isso daqui, Atos 3, 20, 21. E outras escrituras que ainda tem. É uma pessoa. Isso daqui é a palavra ungida. É uma pessoa. Concorda cada coisa que fala num versículo desse, o ministério de William Branham cumpriu. Estava ali claro. Agora, foi o que Deus fez naquele dia. Deus tomou aquela palavra e ungiu. Se Deus não tivesse tomado a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, nós não saberíamos os selos. Por que sabemos os selos? Porque Deus tomou a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, e ungiu. E quando ele ungiu aquela palavra era Branham. Ele ungiu aquela palavra era a palavra do dia. Aleluia. Não há maneira de evitar que ela aconteça. Ela acontecerá. Você sabe qual é o problema que tem e que as pessoas ficam espantadas? É a palavra acontecendo. Quando pregou, a era terminou, o último eleito entrou, o novo nome é Branham, e assim por diante, o cordeiro não é mais cordeiro, é leão. Irmão, isso daí aconteceu. Aí você mostra, tem base na Bíblia, tem base na mensagem. Aí o indivíduo que não crê nisso, ele fica louco daí, pro lado de fora. Porque ele está fora da unção do dia. E nós temos que agradecer a Deus que nós estamos debaixo da unção do dia. A palavra que foi ungida para hoje. Amém. Aleluia. Ela acontecerá de qualquer maneira. Não importa o que a igreja diga, o que o resto deles creiam. Deus o fará de qualquer maneira. Haverá somente muito poucos que alguma vez saberão acerca disso. Irmão Branham diz que no tempo de Jesus houve muito pouco. Ele diz, nem a terça parte de Israel soube que o Messias esteve na terra. Nem a terça parte. Assim aconteceu nos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos não ficou sabendo que Deus estava na terra no entardecer. Outra vez. Eles falharam, se os judeus falharam, mas os romanos, lá no século I, aqui, os gentios falharam, com os romanos outra vez, porque você tem lá no leste, judeu e romano, você tem aqui no oeste, outra vez, gentil e romano. O romano está nos dois lugares, o romano está no leste e no oeste, e está cegando da mesma forma. O que fizeram lá, estavam fazendo ali, e estão fazendo até hoje. Eles continuam fazendo, cegando. Mas eu queria tomar esse pensamento: haverá somente muito pouco
que alguma vez saberão acerca disso. Então me vê assim, porventura a Alemanha sabia que Romanos 5 estava cumprindo? Será que eles sabiam? Isto é rapidamente, eu tenho que passar rapidamente, porque não dá tempo de tudo. Mas eles sabiam, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Será que a Alemanha sabia? Sabia nada. Que essa escritura era a escritura ungida, era Deus ungindo a sua palavra do dia, de Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. Eles não sabiam que essas coisas estavam cumprindo, mas Deus estava cumprindo estas escrituras num homem chamado Lutero. Não tinha dois homens nessa hora, era um homem. Eram mais escrituras, mas era um homem que era num homem que estava sendo cumprida aquela escritura. Deus tinha ungido esta palavra, estes versículos e outros ainda que não dá tempo para me ler aqui. Vamos passar para a Inglaterra. Você acha que a Inglaterra sabia no tempo de John Wesley que Deus estava ungindo? Hebreus 12, verso 14. Podiam ler a escritura, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porventura, os ingleses souberam que Deus tinha um homem ali chamado Wesley, que estava com a palavra ungida nele. Deus unge sua palavra do dia no homem do dia. E o homem do dia na Inglaterra era John Wesley. Souberam os pentecostais, em parte dos Estados Unidos, que 1 Coríntios 11, vamos colocar essa escritura para eles. 1 Coríntios 11, onde eles nem a ceia têm como a igreja primitiva. Eles não têm o batismo igual à igreja primitiva. A igreja primitiva batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva teve a ceia com pão asmo, vinho forte. Está aqui, ó. Eles não tiveram isso, mas os dons pertenciam aos pentecostais. Isso é a única coisa que eles sabem, os pentecostais sabem, que os dons pertenciam a eles. E aí veio o tempo do irmão Branham. Souberam o povo que o irmão Branham era esse mensageiro. Irmão Branham pregou tudo isto. Irmão Branham pregou Elias, que é Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11. Irmão Branham pregou Atos 3, 20 e 21. Ele pregou todas essas coisas. Sabia o povo da mensagem no oeste dos Estados Unidos que essas escrituras estavam num homem, pertenciam a um homem. Deus ungiu sua palavra e que esta palavra, essas escrituras ungidas, estavam numa pessoa. Eles nunca souberam disso. Se soubessem, eles não sairiam pelo mundo dizendo que William Branham não revelou o sétimo selo, que William Branham não revelou os 7 trovões, que William Branham não revelou o novo nome, que William Branham não revelou a terceira puxada, que William Branham não teve a visão da tenda cumprida. Por que eles falam? Porque eles não tiveram revelação daquilo, eles não viram. Então, os da Alemanha não viram, os da Inglaterra não viram, os dos Estados Unidos não viram. E Deus operou nos Estados Unidos 2 vezes com os pentecostais, para poder mostrar para eles aqueles primeiros dons, dotes da igreja primitiva, manifestando e logo vindo com a palavra manifestada, encarnada em um homem. E eles não perceberam isto. Agora estamos vivendo nos nossos dias, para nós encerrar. Estamos vivendo nos nossos dias. Agora não é dia mais da Alemanha. Pode entrar algum alemão. O alemão que entrar agora
ele tem que crer na mensagem do dia. Ele não tem que crer em Lutero. Naquele dia tinha que crer em Lutero. Hoje eles têm que crer na mensagem da hora. Eles têm que crer na esposa. Certo? Hoje eles têm que crer. Um da Inglaterra pode entrar? Pode entrar. Ingleses pode entrar. Dos Estados Unidos pode entrar? Pode. Mas eles não vão ter que crer só em Brana. Eles têm que crer também na mensagem da hora, ungida, a mensagem ungida do dia. Por isso, eles não sabem dessas coisas. Isso está acontecendo diante deles, mas eles não sabem que isso está acontecendo como os outros não souberam lá atrás. E aqui no Brasil, não é diferente. O povo do Brasil sabe que Apocalipse 10, 8 a 11 está na terra hoje. Eles não sabem que é um povo. Diz assim, é João. João aponta para a noiva. É um povo. É a igreja ungida. Com a palavra da hora. Cada crente está ungido com a mesma palavra. Por isso não temos que divergir um do outro. O problema de divergir um do outro, de falar diferente um do outro, é porque não está tomando a palavra da hora, a unção da palavra da hora. Você tem que ter a unção da palavra da hora. Qualquer crente no meu ministério precisa ter a unção da palavra da hora e que eu estou pregando. E de outros pastores da mensagem, todos os crentes têm que ter a mesma unção da palavra da hora. Então não vamos divergir, gente. Qualquer coisa que nós tivermos em problema, nós voltamos, acertamos, começamos de novo. Não vamos ficar separados. Não somos nós o errado para ficar separado, nem o certo para ficar separado. Para mostrar que nós somos o crente ungido do dia, que Deus ungiu sua palavra, nós unimos um com o outro. Não importa que você tem sua fraqueza, mas unimos um com o outro. Tem hora que você vem na igreja, você escuta uma mensagem que te fere. Não é por isso que você é um demônio. É só para você consertar. Te feriu, me feriu a própria mensagem. Quando chega em vocês, eu já bati em mim já várias vezes. Essa mensagem já bateu em mim várias vezes, para depois chegar a você. Isso acontece com qualquer pregador. Então, o que o povo tem que entender, que quando a mensagem chega, é para você consertar. Mas ela pode chegar numa hora que você não está bem. Aí você sente ofendida, sente ofendido. E o que tem que fazer? Largar de ser ofendido. Vocês não podem me ouvir dizendo, o Osmar pregou para mim. Você não pode ouvir nenhum pastor, ele pregou para mim. Sabe quando você fala que eu preguei para você? Quando você está bem comigo. Se você não estiver bem comigo, você não fala isso. Você acha ruim. Se você não estiver bem comigo, você não gosta que eu preguei para você. Mas eu encontro tantos irmãos, olha, essa mensagem foi para mim. É? Porque você está bem comigo. Mas o dia que você estiver ruim e eu pregar a mesma mensagem, você não vai gostar dela. Esse é o problema do dia, é o problema do ser humano. Nós falamos, mas quando a coisa bate como uma carapuça na nossa cabeça, aí para nós não estamos. Não, o pregador está na carne, não tem unção. A mesma mensagem que foi ungida para os outros, é a mesma mensagem. Para você não foi ungida. Por quê? É você que viu a diferença. É você que está sofrendo. É você que está apanhando. É você que deveria se colocar no lugar. Mas eu encontro que a mensagem foi boa. Não, irmão, o fulano não gostou dela, não. Fez careta. Não gostou. Por que você está achando bom? Porque você está bem comigo. Se você soubesse que você está mal com o homem que tem a palavra do dia, você está mal com Deus. Se você entendesse, você colocaria sua viola no saco, ia quietinho para casa,
Dizer, eu estou precisando mesmo. Eu estou precisando. A gente precisa entender isso. Mas, o pastor pregou, me feriu. Ele fez isso de propósito. Jesus pregou de propósito, irmão Branda disse. Que Jesus pregou de propósito. Vocês não querem ir embora também? Jesus pregou de propósito aquilo. Ele sabia quem eram os errados que estavam na reunião dele. Ele sabia, não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Ele sabia quem era o diabo, mas ele não falou. São mensagens propositais, que chega o povo a ouvir. Jesus pregou, qualquer um de nós pregamos, e muitas vezes pregamos não proposital, simplesmente para dar um aconselhamento. A mensagem hoje está muito melhor. Nenhum de nós está pregando. Vocês querem ir embora também? Não está tendo necessidade disso. Agora, se você faz a coisa contrária, doutrinariamente, Deus está com a mensagem ungida do dia. Deus unge sua palavra do dia. Você quer vir e falar outra palavra, você está errado. Amém? O Brasil, Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 22, 8 a 10. Eu, João, sou o que vi e ouvi estas coisas. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Vem. Então você tem que saber se eu sou da noiva, se vocês são da noiva, se o pastor é da noiva, os membros são da noiva, os diáconos são da noiva, o tesoureiro é da noiva. Então fala a mesma voz, a mesma palavra. O profeta, o Espírito e a esposa dizem: vem. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem ungido sua palavra hoje. A palavra do dia hoje é Apocalipse 10, 8 a 11, 22, 17, 22, 8 a 10. É sua palavra do dia. E nós estamos nos alimentando com esta palavra hoje. Muito obrigado, Senhor, que cada irmã, cada irmão sinta esta unção da palavra, e aí podemos falar igual, pensar igual, agir igual, sentir igual, e deixar nossos palpites, e deixar nossas reclamações de lado, e vivermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. Lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Eu sei que as lutas são muito grandes,
mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.